A partir de agora no seu rádio, Celebração da Vida, um programa produzido pela Igreja Presbiteriana de Palmeira dos Índios, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre a partir das 18h30, pela Rádio Palmeira FM e pelo site palmeirafm.com.br. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje é terça-feira, dia 9 de junho de 2015. Eu sou o pastor Paulo Andrade e estaremos compartilhando a palavra de Deus através dos cânticos e da mensagem bíblica. Fiquem agora com o Grupo Logos cantando o Evangelho. Eu sinto verdadeiro espanto no meu coração em constatar que o Evangelho já mudou. Quem ontem era servo agora acha-se Senhor e diz a Deus como Ele tem que ser. Mas o verdadeiro Evangelho exalta a Deus. Ele é tão claro como a água que eu bebi, e não se negocia a sua essência e poder. Se camuflado a excelência perderá. O Evangelho é que desvenda aos nossos olhos e desamarra todo nó que já se fez. Porém ninguém será liberto sem que clame, arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis. O Evangelho mostra o homem morto em seu pecar, sem condições de levantar-se por si só, a menos que Jesus, que é justo, o arranque de onde está e o justifique, o apresente ao Pai. Mostra ainda a justiça de um Deus que é bem maior que qualquer força ou ficção, que não seria injusto se me deixasse perecer, mas soberano em graça me escolheu. E é por isso que não posso me esquecer, sendo seu servo não lhe digo o que fazer, determinando ou marcando hora para acontecer o que sua vontade mostrará. O Evangelho é que desvenda os nossos olhos e desamarra todo nó que já se fez. Porém ninguém será liberto sem que clame, arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis. Porém ninguém será liberto sem que clame, arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis.
Todo mundo gosta de ouvir uma boa notícia. E não é à toa. Uma palavra de ânimo, uma notícia agradável muda o nosso dia. Nos faz ver as coisas de forma diferente. Faça uma pausa no seu dia para ouvir uma mensagem de otimismo e paz. Disque Paz. 3421-3543. Um serviço gratuito e com novas mensagens todos os dias. Disque Paz. 3421-3543. Estamos apresentando Celebração da Vida. De hoje até quinta-feira, estaremos escutando trechos da mensagem que eu preguei no domingo passado, dia 7 de junho, na Igreja Presbiteriana de Palmeira dos Índios. A primeira parte é baseada em João, capítulo 8, versículo 16, que diz: Este homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Meus queridos irmãos, a história começou no domingo passado, quando nós falamos acerca da cura deste cego que havia nascido nessa condição. Jesus Cristo, junto com os discípulos, encontra com aquele cego, e aí os discípulos fazem uma pergunta acerca da condição daquele homem, quem havia pecado, se ele ou os seus pais. E Jesus então disse que não foi nem ele nem os pais, mas que a obra do Senhor pudesse ser manifestada na vida dele. E de fato assim aconteceu. Jesus cuspiu no chão, fez lodo, colocou nos olhos daquele cego e mandou que ele fosse lavasse. Assim fazendo, quando ele retornou, já voltou enxergando. E foi uma coisa que causou admiração de muitas pessoas, porque, como o próprio cego diz, não tinha conhecimento de até então de que alguém tivesse sido curado de uma cegueira de nascença. Criou-se um clima muito desfavorável, um ambiente hostil, porque as pessoas ficaram tão admiradas, e os fariseus especificamente ficaram tão admirados com o que tinha acontecido, que ficaram questionando até mesmo se aquele homem que se dizia curado havia sido cego em algum momento da sua vida. Mas eu queria chamar a atenção que nós percebemos aqui que os fariseus, inicialmente, eles propõem um padrão de discernimento, ou uma característica pelo qual aqueles que não se encaixam nessa característica estariam de fora da condição de serem chamados de pessoas ligadas ao próprio Deus. No versículo 16 diz assim: Por isso alguns dos fariseus diziam: Este homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Então, aqui fica muito bem marcado uma compreensão religiosa da época de Jesus Cristo, especificamente nesse momento de sua história, de que era característica principal de que aquele que fosse de Deus guardaria o sábado. Existia também outras coisas, outros elementos, outros padrões de comportamento exigidos pelos judeus, que caracterizavam se aquelas pessoas eram ou não eram de Deus. Então tinha alguns outros costumes que, se a pessoa deixasse de fazer, denunciava que eles não tinham parte com Deus, como lavar as mãos e tantas outras coisas que eram obrigações de um bom judeu. Lavar as mãos antes da refeição, que era obrigação de todos os judeus fazerem isso, terem momento de jejum e outras características da religião judaica. Então, um bom judeu tinha que cumprir todos esses requisitos, especificamente ou especialmente a observação do sábado. Ele não podia, de jeito nenhum, ferir o sábado, apesar de alguns, como foi denunciado algumas vezes por Jesus Cristo, que eles mesmos contrariavam a lei do sábado quando lhe era proveitoso fazer isso. E essa exigência do padrão religioso tornou os judeus intolerantes,
não admitindo qualquer outra possibilidade a não ser aquelas que eles colocaram. Nas nossas igrejas hoje, também, em parte, acontecem coisas semelhantes a isso. Existem denominações que ainda hoje diz que quem não observa o sábado vai para o inferno. Então, por exemplo, algumas coisas que a gente costuma determinar a ligação das pessoas com Deus. Orar com os olhos fechados. Parece que a compreensão comum é que quem ora com o olho aberto não está orando. Não é assim? E tantas outras coisas, como por exemplo no momento de louvor, se a pessoa não estiver com os olhos trincados, com a mão levantadas, elas não estarão adorando. E nós também criamos os nossos padrões religiosos, e aquelas pessoas que não se encaixam nos nossos padrões religiosos, nós dizemos que essas pessoas não têm parte com Deus. Apesar, meus queridos, de ter padrões religiosos exigidos pelo próprio Deus. Existem padrões de comportamento que Deus exige de nós, é o que chama uma vida de santidade. Sede santo, porque eu sou santo. O jovem Timóteo, Paulo disse assim: torna-te padrão, tem um comportamento exemplar, era isso que ele dizia. E nós também devemos ter um comportamento exemplar. Agora nós precisamos peneirar o que é de fato que Deus exige de nós e o que é uma exigência de um determinado período da história, o que é uma exigência de um determinado momento da vida do povo de Deus, para que a gente não venha a correr o risco de excluir aqueles que estão se edificando na presença de Deus só porque eles não se comportam do mesmo jeito que nós nos comportamos. Exemplos temos que dar, padrões temos que seguir, mas precisamos ter muito cuidado ao julgar as outras pessoas pelos padrões que nós determinamos de compromisso com Deus. A intolerância religiosa é um obstáculo para a contemplação da glória de Deus. O que aconteceu com aqueles fariseus? Eles disseram: Jesus Cristo não é de Deus porque não observa o sábado. Essa foi a conclusão dele. Então ele poderia ser de poderia ter qualquer outra ligação com qualquer outra pessoa, mas não tinha nenhuma ligação com Deus, porque ele não observava o sábado. Mas o que nós vemos aqui é um milagre extraordinário. Olhe, veja bem, se milagre já é extraordinário, esse daqui era extraordinário 2 vezes, porque nunca tinha acontecido algo parecido. Pelo menos é o que diz o cego, o que era cego. Então era um sinal muito forte para ser desconsiderado. Na própria argumentação do que fora cego, ele diz assim: olha, se ele é pecador, não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Era um argumento muito forte para ser desconsiderado. Era algo impressionante para não se levar em conta. Ele chega a dizer que é impossível que uma pessoa pecadora, olha o que é que ele diz, o que era cego, é impossível que uma pessoa pecadora fizesse algo daquele tipo se Deus não estivesse com ele. Deus estava com Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Deus Filho. E eles não enxergavam isso, os fariseus não enxergavam isso, por causa da rigidez da cobrança dos seus padrões religiosos, que nem sempre são exigidos pela própria palavra de Deus. Como eu falei, os padrões religiosos são necessários, mas não pode ser tão rígido ao ponto de impedir-nos de vermos a glória de Deus.
Meus irmãos, se nós não entendemos algo, não seja a nossa primeira reação dizer que não é da parte de Deus. Porque nós podemos estar deixando de experimentar algo maravilhoso, que é a própria manifestação de Deus. A presença de Deus, Deus não se encaixa, Deus ele não se submete às nossas caixas que formamos. Nós é que devemos nos conformar com o padrão que Deus exige de nós, e não querer que Deus se conforme à nossa ideia de próprio Deus, ao ponto de um filósofo dizer que se o boi pensasse, Deus teria chifres. Porque muitas vezes a gente quer que Deus se encaixe perfeitamente em nossas necessidades e nossas expectativas. Mas Deus é superior a tudo que a gente possa imaginar, inclusive superior aos nossos padrões de comportamento religioso. Mesmo quando tudo diz que não, mesmo quando não há força em mim, ainda assim eu não me abalarei, te louvarei, te adorarei. Mesmo quando eu perder o chão, mesmo quando parecer meu fim, ainda assim eu não me abalarei, te louvarei, te adorarei.
Você acabou de escutar Rede Ativa cantando Em Todo Tempo. A Igreja Presbiteriana de Palmeira dos Índios está localizada em frente à Praça das Caçoarinas, número 6, no centro da nossa cidade. Fique por dentro da nossa programação. Domingo às 9 horas, Escola Bíblica Dominical, e às 19 horas, culto de adoração na nossa igreja. Às terças-feiras, às 19h30, reunião de oração na igreja. Nas quartas-feiras, às 19h30, os grupos do Centro Vila João 23 e Palmeira de Fora também se reúnem nos lares dos nossos irmãos. Na quinta-feira, às 19h30, estudo bíblico na igreja. No sábado, às 19h30, os grupos dos jovens e adolescentes e o grupo do J. Duarte também se reúnem. Participem das nossas programações. Paulo César Baruch canta Em Todo Tempo. Estamos chegando ao final do nosso programa. Queremos deixar um abraço a todos os ouvintes e as nossas irmãs Adonídia, Juliana, Maria Naide, Maria de Lourdes e Rejane Nunes. Nos despedimos com Gabriela Rocha cantando Jesus. Fique com Deus e até amanhã.
glória.